Olá, crianças! Vamos corrigir a página 7 a 10 de História. Antes de nós conversarmos sobre as páginas da apostila, eu quero fazer um pequeno resumo aqui com vocês sobre o conteúdo, tá bom? Sobre o que nós estamos vendo nessas páginas. Então, nós estamos na matéria de História. E o que é História? Professora, História, nós estudamos o passado, aquilo que já aconteceu, anos anteriores, né? E aí a apostila, ela tá tentando mostrar pra gente que tudo que nós sabemos sobre o passado, né? Como que a gente sabe o que aconteceu lá no passado? Como que a gente sabe como foi o passado, né? Lógico que são vários e vários vestígios, né, que são estudados, diversos vestígios. Porém, o que a apostila está tentando mostrar para a gente, que tudo que a gente sabe sobre o passado, um dos vestígios que nós conseguimos, né, uma das informações que nós conseguimos resgatar do passado, ou saber, né, sobre o passado, é através da tradição. O que é tradição, professora? Tradição é aquilo que acontece, né, repetidamente, né? Por exemplo, eu tenho na minha família é uma tradição nós, por exemplo, comprarmos bolo todo o aniversário. Isso é uma tradição, isso sempre acontece, né, na nossa família, no aniversário dos nossos familiares, né, de qualquer um de nós. É uma tradição, aquilo que se repete, né, por muitas vezes. Então, a apostila está falando para nós sobre a tradição oral, né, a oralidade. Professora, o que é isso? Por exemplo, nós vamos ver lá na apostila que algumas sociedades, alguns países, né, as pessoas contavam histórias, as pessoas, né, criavam músicas, poesias, né, através do quê? Do canto, da oralidade, da fala. Então, uma das maneiras de nós conhecermos o passado é estudarmos um pouquinho dessa tradição oral, né, das músicas passadas, dos poemas passados, né, das histórias do passado, né, uma das formas de nós conhecermos sobre o passado e também sobre o comportamento, né, o comportamento é algo que se repete, né, que aconteceu no passado e que muitas coisas ainda se repetem em determinadas culturas, né, em determinados países. As pessoas têm um comportamento que dura por muito tempo e a gente vai ver isso. Então, o que a gente sabe sobre o passado? Além da tradição oral, a gente também sabe sobre o registro de imagens, né? Antes da escrita, lembra que nós vimos lá o sistema de escrita dos egípcios, né? Que era por imagens. Lembra que nós estudamos o ideógrafo dos egípcios? Então, registro de imagem é uma forma de nós conhecermos sobre o passado. E a escrita, né, que veio depois, é uma forma de conhecermos sobre o passado. Então, resumindo, a apostila vai mostrar pra gente que nós podemos conhecer o passado estudando essas tradições, tradição oral, por exemplo. Vamos lá na página 7. Olha lá, atualmente muitas sociedades ainda preservam a tradição. Olha aí a palavra tradição. Deixa eu pegar meu marca-texto. A palavra tradição, se vocês soubessem o que a professora está aprontando aqui para segurar esse celular, o vídeo ia para o Diogo de Almeida, que vocês iam dar risada de mim, do meu suporte para o celular. Um dia eu revelo para vocês. Olha lá, tradição. Atualmente, muitas sociedades ainda preservam a tradição, ou seja, elas, né, fazem ainda muitas coisas iguais, né, muitas práticas, né, que se repetem.
Com alguns povos indígenas. Olha só, aqui nós vamos aprender sobre a tradição do indígena, não é? Não é de qualquer, é um povo específico, né? Você aprendeu algo com alguém que tenha mais idade que você? Nós já conversamos sobre isso, né? Nós aprendermos coisas dos nossos avós, por exemplo. Então aqui tem um texto, né? Um texto que é um relato. O que é relato, professora? Alguma coisa que foi contada, né, através da fala de um indígena pataxó. Nas noites de luar, os nossos idosos sempre contam histórias de conhecimentos que tem como, por exemplo, fazer colheita, plantio, derrubada de roças e a época certa de tirar madeiras para fazer casas e outras coisas. Nessas noites também cantamos, olha lá, o oral, a oralidade, e contamos nossas lendas. Então, vamos visualizar aqui o que é a tradição dessa tribo indígena. Nas noites de luar, né, se reunir para cantar e cantar músicas e contar lendas, né? Olha aqui, nós estamos vendo duas coisas aqui. A tradição de nas noites de luar, os idosos sempre contam histórias, né? De conhecimentos que já tem. Por exemplo, que tipo de história? Histórias da colheita, do plantio, das derrubadas de roças, época certa de tirar madeira para fazer casas e outras coisas, né? Então eles se reúnem, né? Lá o povo da tribo, né? Os indígenas se reúnem em noite de luar e aí os idosos começam a contar essas histórias, né? De colheita e tudo aí que a gente já viu. De acordo com a leitura, que tipo de local... Isso aqui é bem fácil, né? Que tipo de local o povo pataxó habita? Os índios vivem em cidades? Não, né? Eles vivem fora das cidades, né? Nas aldeias. Então, eles vivem fora da cidade. Quem são os responsáveis por ensinar os integrantes mais jovens da tribo pataxó? Olha lá, nós vimos aqui, ó, os idosos, anciãos, né? Que conhecimentos são compartilhados entre os pataxós nas noites de luar? Eu já respondi. O conhecimento sobre plantio, colheita, derrubada de roças, né? Sobre a retirada de madeira, né? Então tá tudo aí, já tá tudo grifado lá no texto. Assinar a ilustração que representa o modo de vida no texto. Então qual é o modo de vida deles? Plantar, colher, né? Fazer roças, construir as suas próprias casas com madeira, né? E à noite se reunir para cantar, contar histórias e ouvir os idosos, ok? E olha aí. Assinar a ilustração que representa a vida descrita no texto. Bom, se é aldeia, nós temos aqui o quê? Uma aldeia, né? De índios, não é uma sala. Página 8. As crianças indígenas da etnia Yanomami aprendem com quem? Com os anciãos. Não é anciões que fala, não, é anciãos, mas também compartilham aquilo que sabem. Leia esse fragmento do texto. Então, olha, vocês vão ler aqui e responder a perguntinha lá, tá? Agora responda a questão. Quais são as diferenças entre os conhecimentos dos anciãos e os conhecimentos das crianças da etnia Yanomami? Né? Vocês têm que aí diferenciar qual é o conhecimento dos idosos, né, dos anciãos, e quais são os conhecimentos das crianças. Olha lá, os meninos Yanomamis conhecem muito 500 tipos de passarinho. E os idosos? Eles conhecem do quê? De plantas, alimentos e alimentos da floresta, tá bom? Então, façam aí a resposta de vocês através do texto. Vamos para a questão 3. Olha só. Compartilhe com os colegas uns conhecimentos que pode ser algo sobre o cotidiano, natureza, lazer, outra situação que envolve seu dia. Lembre-se também de contar como que você aprendeu esses conhecimentos. Aqui
Eu fiz uma proposta para vocês na aula passada, de vocês se sentarem com seus pais e pedir para eles contarem, né, uma história que eles ouviam dos avós, dos bisavós, né? E vocês também podem fazer isso, tá bom? Continua aí o desafio. Aqui nós temos uma informação, um texto, infelizmente, muito triste, né? O Brasil, ele tinha um acervo, um museu, né? Um patrimônio histórico que guardava, né, registros da cultura indígena do Brasil. Porém, esse museu, ele pegou fogo em 2 de setembro de 2018 e foi um incêndio, né, muito triste, que lá tinha muita coisa sobre a nossa cultura indígena, porém o fogo acabou, infelizmente, né? E olha só, o museu, né, as bibliotecas, né, guardam esses registros, né, do passado. Quando a gente perde, por exemplo, no incêndio, é muito triste. A gente perde um pouquinho da nossa história, né? É muito triste isso. E aqui diz que havia registros sobre os indígenas, como fotografias, gravações de conversas, tinha lá o que? Música, cantos, né, dos povos indígenas. Infelizmente, nós perdemos a nossa identidade, parte da nossa história. Imagine se a nossa casa pega fogo, né? Os nossos documentos, os registros de identidade, as fotos da família, né? Imagine se tudo isso pega fogo. A gente perde a nossa memória, né? Nós perdemos a nossa identidade. Isso aconteceu, infelizmente, aqui no Brasil. Na página 9, é apenas uma leitura. Apenas não, né? Leitura não pode ser reduzida à palavra apenas. É uma grande leitura sobre uma cultura, né? Nós falamos da cultura indígena e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura africana. O que nós vamos observar aqui nesse texto? Lá no outro texto, nós conhecemos um pouquinho da tradição indígena, né? Aquilo que acontecia, né, no meio do povo indígena. Vamos conhecer um pouquinho da tradição do povo africano? No continente africano, muitas cidades têm o hábito de contar histórias, o que é uma tradição muito antiga. Nessas sociedades, olha lá, as pessoas mais velhas. Os anciãos que dividem as histórias com a comunidade são conhecidos como griots. As narrativas geralmente são baseadas em experiências de vida ou nos mitos daquele grupo. Mito, né? Lenda é a mesma coisa, tá? Em forma de canções, olha só. Aqueles grupos, né, do período da história faziam o quê? Olha lá, canções, poemas, provérbios, histórias, né, que eram compartilhadas, né? Onde? Lá ao redor da fogueira, embaixo das árvores. Olha a tradição oral, né? Contar histórias, fazer músicas, né? Fazer poemas. É uma tradição oral. Por meio dessas contações, os griots explicavam os fenômenos da natureza. Olha o assunto, explicar os fenômenos da natureza. Então pensa nos anciãos, as pessoas velhas, né, mais velhas desta tribo africana, contando, né, explicando fenômenos da natureza, mas não assim só numa conversa, né? Só num diálogo. Eles faziam música sobre isso. Olha que povo mais rico. Eles faziam poemas sobre esse assunto, os fenômenos da natureza, né? Como o dia. Quais fenômenos da natureza? O dia, a noite, a origem das estrelas, do sol, as chuvas, os ventos, a vida e a morte. Então, todos esses assuntos aqui, ó, viravam música, viravam poemas, viravam canções. Olha que coisa mais linda. Essas histórias são repassadas para as novas gerações. Quem é que não conhece músicas que são antigas, né? Músicas antigas e sobre temas, né, da natureza, da morte, da vida, que continuam a contá-las para os seus filhos, netos, bisnetos. Quem nunca ouviu
Boi da Cara Preta, né? Provavelmente a mãe que cantou para a avó, depois a filha teve um filho, também cantou para outra filha. Isso passou de geração para geração. Enquanto muitos africanos foram trazidos à força para trabalhar como escravos no Brasil, olha só, eles trouxeram essas músicas, né? Eles vieram trabalhar no Brasil e já traziam, né, essas canções, as suas crenças. Chegou aqui no Brasil, trazendo aquilo que conhecia sobre a África. Dessa maneira, graças à tradição oral, olha só, parte da sua cultura pôde ser preservada apesar das dificuldades enfrentadas por esses povos. Em território brasileiro, muitas dessas práticas foram transformadas mesclando com outras culturas. Então, chegou o pessoal da África, né, o povo africano no Brasil, e as culturas foram, né, misturadas, né, transformadas. O jongo, por exemplo, é uma manifestação de cultura afro-brasileira. O que será que é jongo? Vamos descobrir o que é jongo aqui? Jongo há elementos de poesia, música, dança. Isso que é jongo. Antigamente, os mais idosos participavam de rodas de dança. Eles conheciam a linguagem secreta cantada pelo jongueiro, que misturava palavras da língua portuguesa e da língua quimbundo, originária da região da Angola. Então era música cantada, poesia e dança, né, com essa mistura da língua portuguesa e da língua quimbundo, que é da região da Angola. No jongo há uma junção de várias linguagens, olha só, versos, diferentes significados que precisam ser decifrados, música, tambores e dança realizadas em rodas que se baseia em uma comunicação por gestos e olhares. Olha lá a imagem do jongueiro, né? Tem um instrumento ali muito parecido com o berimbau, né? Mas não é um berimbau, tá? Em muitas regiões da África Ocidental, os griots ainda são os guardiões da memória da comunidade. É responsabilidade deles compartilhar com os indivíduos mais jovens histórias, canções, poemas, entre outros elementos da cultura do grupo que se fazem parte. Bom, eu pedi para vocês fazerem um vídeo sobre o seu avô, o seu pai, ou alguém contando uma história para você, uma tradição sobre a sua vida, né? Eu tive uma ideia aqui. Eu não recebi de nenhum aluno um vídeo, né, do avô contando uma história sobre uma tradição da família ou coisa parecida. Eu vou fazer um com o meu pai. Porque o meu pai, né, o pai da Pro, o meu pai é uma das pessoas que mais eu gosto de ouvir. É uma pessoa que me ensinou a vida inteira, né? Principalmente sobre política, sobre questões, como que eu posso dizer? Sobre as questões políticas, principalmente do Brasil, eu aprendi com o meu pai. Então eu vou fazer um vídeo conversando com o meu pai, né? Sobre aquilo que ele me ensinou, como ele estudou. E eu espero receber o seu vídeo também, conversando aí com seu pai, com seu avô, sobre alguma história que foi passada de geração para geração, né? Uma história da família de vocês, uma tradição que se mantém até hoje, tá bom? Façam esse vídeo, aproveite esse momento, né? Vamos marcar essa pandemia com momentos em família, participando das tarefas, né? Façam esse vídeo sobre as tradições da família, né? Leia essa imagem, leia a imagem, olha só. Ler uma imagem, observar a imagem, prestar atenção nos detalhes. É uma imagem de inauguração da Casa de Jongo, da Serrinha, na cidade do Rio de Janeiro, em 2015. Então aqui, ó, o jongo é essa roda,
né, onde tem uma pessoa dançando, lá um instrumento de música e há com certeza, né, alguém cantando, ou a roda toda, ou o jongueiro, né, ou a pessoa que está com o instrumento conduz, né, cantando a música. E o que essa imagem demonstra, né? Se essa imagem é de 2015 e ela vê o jongo lá da história passada, essa imagem ela representa o quê? Ela representa a preservação da cultura afro-brasileira ou ela representa mudanças dos costumes dos afrodescendentes? Não é mudança. Tá dizendo que é a mesma roda do jongo lá da história, é a mesma roda que tá aí em 2015. Então ela é a preservação da cultura afro-brasileira. Escreva sobre a importância da preservação da cultura afro-brasileira. Bom, vocês precisam pensar que nós precisamos valorizar e respeitar as nossas histórias, as nossas tradições, né? Então, o que essa apostila mostrou pra gente? Que a nossa história, a nossa origem, a formação brasileira, a nação brasileira foi formada por quê? Aqui mostrou pra gente que há tradições dos índios e há tradições dos africanos, né? Aqui no Brasil. Então, os brasileiros, a nação brasileira, a sociedade brasileira, ela iniciou, né, composta por africanos, índios, né, portugueses, lógicos, mas e outras nacionalidades, mas a apostila destacou essas duas, né, essas duas misturas aí, né? E o que a gente pode entender sobre o quanto isso é importante, né? Os índios, os africanos, são muito importantes para nós brasileiros, para nossa história, para nossa origem, para o passado do nosso país. Então, o que você pode escrever aí na sua resposta B? Qual é a importância da preservação da cultura brasileira? É importante respeitar a nossa história, respeitar a história do Brasil. E quem é que faz parte da história do Brasil, né? Os índios, os africanos e todo e toda a mistura de povos que nós temos aqui, né? É importante respeitarmos todas as nacionalidades, né? Principalmente a indígena e a africana. Tá bom? Eu não vou mostrar aqui a resposta da B porque eu quero que vocês escrevam, tá bom? Beijo!